As fotografias, em torno de umas 400, 500 fotos, eu também tenho cópia em CD de todas as fotos, porque pretendo preparar um livro com as principais fotos. As fotos mostram os engenheiros preparando os teodolitos de manhã, que são os equipamentos de medição topográfica, a vida do dia a dia nos acampamentos, o escritório deles, que era dentro de uma barraca grande de lona, o Natal. Meu pai nunca falou nada se alguém precisa de uma assistência médica, se ali tinha um jeito de logo atendê-los, porque falava que as picadas de cobra, febres fortes na selva, enfim, a história é muito interessante. Vocês vão ver nos filmes a construção desse trecho que vai do rio Congonhas até o rio Tibagi, a construção de uma ponte, e tudo vinha da Inglaterra até os trilhos. Os dormentes no início vinham, mas depois eram já de produção serrarias do Brasil, que eram de Aroeira. A ponte, os trilhos, como eu disse, o equipamento de guindastes, tratores, tudo vinha de lá. E era difícil trabalhar com aquelas máquinas. Por exemplo, os guindastes eram locomovidos a vapor. Os caminhões eram a diesel com pneus de borracha sólida. Esse trecho começou em 1929, foi até 1934, aproximadamente 5 anos. E fizeram ali em torno de mais ou menos uns 80 quilômetros de obras. E aí foi inaugurada a ferrovia. Meu pai foi o quinto a chegar numa hospedaria próxima a Londrina. Meu pai, quando chegou em Londrina, somente havia 18 casas construídas. E isso documentado num livro que está no Museu de Londrina. E ele então é considerado pioneiro da cidade de Londrina e depois da cidade de Nova Danzig, Cambé. Meu pai construiu muitas casas de madeira no estilo próprio dele. Na cidade de Rolândia tem um hotel, o mais antigo, construído por ele. O meu pai resolveu, com o dinheirinho que ele tinha e com o Ferruccio, montar uma serraria próximo a Londrina. A cidade chamava-se Nova Danzig, hoje Cambé. Depois ampliou e depois mudou a serraria para Arapongas e posteriormente para Umuarama, em 1958. Ele também teve uma olaria e na mudança para Arapongas, a olaria continuou por algum tempo, depois ele vendeu. Depois comprou uma área grande em Maringá, de 250 hectares, onde formou uma fazenda de café. Em São Paulo, ele tinha uma fábrica, junto com Ferruccio e Bruno Pistone, de placas de fibroamianto para construção de forros e casas também. Venderam muito para obras de Brasília. Em São Paulo, essas placas, esse material, foi utilizado no edifício Itália e em outros prédios. Ele foi um empresário de sucesso, muito sucesso, mas nunca deixou, nos últimos anos, de fazer cada 2 anos uma viagem para a Itália, com minha mãe e minha irmã. Eu sou o mais velho, o Roberto, depois o Hugo e depois a Marisa. Moramos sempre em São Paulo, mas sempre indo para o Paraná. Meu pai faleceu em 1967,
com 66 anos, e nós demos prosseguimento a tudo que ele formou.